boa noite. Começa agora o debate entre candidatos à Prefeitura de São Paulo, promovido pela TV Gazeta em parceria com o Estadão e o Twitter. Estão presentes Celso Russomano, do PRB, João Dória, do PSDB, Marta Suplicy, do PMDB, Major Olímpio, do Solidariedade, Fernando Haddad, do PT e Luísa Erundina, do PSOL. Esse debate está sendo transmitido ao vivo pela TV Gazeta, Rádio Gazeta M, portal da TV Gazeta, TV Estadão e pelo Periscope do Twitter. Vamos agora ver as regras deste primeiro bloco. No primeiro bloco, o candidato responde à pergunta de jornalista. O jornalista escolhe quem responde e quem comenta. O candidato que respondeu tem direito à tréplica. Cada candidato responde apenas a uma pergunta e comenta apenas uma vez. O tempo para a pergunta é de 30 segundos. Para a resposta é de 1 minuto e meio. O comentário e a tréplica têm 30 segundos cada. O candidato que se sentir ofendido por injúria, calúnia ou difamação poderá pedir direito de resposta. Se a consultoria jurídica do debate reconhecer o pedido, o candidato terá 1 minuto. Eu quero lembrar que os celulares devem estar desligados ou no modo silencioso e não serão permitidas manifestações da plateia. O jornalista da TV Gazeta, Rodolfo Gamberini, faz a primeira pergunta. Minha pergunta é para a candidata Marta. Michel Temer é acusado de corrupção. Renan Calheiros é acusado de corrupção. Romero Jucá, acusado de corrupção. Eduardo Cunha, acusado de corrupção. Valdir Raupp, acusado de corrupção. Jader Barbalho, acusado de corrupção. Todos eles são do PMDB. Partido que a senhora escolheu quando deixou o PT depois de 33 anos de militância ao descobrir um esquema de corrupção criminoso. O que baseou a sua escolha? O comentário depois eu quero que seja feito pela candidata Erundina, que também deixou o PT. Olha, eu deixei o PT, foi uma série de circunstâncias, né? É um partido que eu fiquei absolutamente desiludida, não só pela questão da corrupção, mas também pela questão dos dirigentes do PT irem no rumo de perpetuação no poder de um sistema orgânico também aí de corrupção, que o partido perdeu a minha razão de ser. E então isso foi um sofrimento, foi uma decepção enorme. E o que me levou também, aí com as acusações do Petrolão, perceber que eu ia estar perdendo meu tempo ali, que eu não tinha nada a ver com nada daquilo e muito menos com aquele futuro que eu não vislumbrava muito bom para o Partido dos Trabalhadores. Saí. Eu sou senadora pelo Estado de São Paulo. Eu tinha que escolher um partido forte, grande, e eu olhei, pensei e eu vi que não tem um partido grande, estruturado, que me desse a possibilidade de estar ali sem ter gente investigada. Os grandes todos tinham. E aí eu escolhi o PMDB, por ser o partido que me pareceu onde eu poderia melhor desempenhar as minhas funções como senadora da República pelo maior Estado brasileiro. Agora, em relação às investigações, eu quero deixar aqui muito claro, eu apoio a Lava Jato, não importa quem seja, não tem ninguém melhor ou pior do que alguém nesse país, que vá até o fim com todos. Obrigada. Agora o comentário, Luísa Erundina, 30 segundos. A candidata é incoerente. Eu não sei que tipo de combate à corrupção ela pretende fazer, e se vai conseguir fazer, exatamente pelas razões que foram colocadas aqui. Ela se dizia que o PT era um mar de lama, por isso ela estaria saindo para um outro partido, esse partido é o PMDB. O PMDB é exatamente o partido do Cunha. Não há figura mais abjeta, mais corrupta do que Cunha e seus asseclas do PMDB. Obrigada. Marta, 30 segundos. Olha, a única coisa que eu posso dizer é que eu sou ficha limpa, não tenho acusações, estou há mais de 30 anos na política
e me sinto muito bem de estar na política, com essa trajetória que eu tenho, que me permite hoje ter como grande patrimônio a honestidade na política brasileira. Agradeço as candidatas. E agora quem pergunta é o jornalista do Estadão, Pedro Venceslau. Minha pergunta é para o candidato Celso Russomano. Deputado, o senhor disse recentemente que a sua campanha naufragaria se o senhor revelasse a sua opinião sobre a reforma trabalhista proposta pelo presidente Michel Temer. Por que isso ocorreria e qual é a sua opinião? Quem comenta, Pedro? Quem comenta é o João Dória. Muito bem. Celso Russomano, sua resposta. Pedro, eu sou totalmente contrário a tirar direitos dos trabalhadores brasileiros. Acho que o Brasil precisa passar, sem dúvida nenhuma, por uma reforma, mas não tirando direitos trabalhistas. Esses são sagrados e devem ser preservados. Veja que a Folha de São Paulo publicou uma matéria recentemente dizendo que eu disse textualmente que estava disposto a ajudar os motoristas do Uber porque eles estavam sendo vítimas de trabalho escravo, trabalhando de 14 a 16 horas por dia. Basta te dizer que nos Estados Unidos, em Massachusetts e na Califórnia, 385 mil motoristas entraram com uma ação coletiva contra o Uber. Se eu defendo que as pessoas devem trabalhar 8 horas por dia dirigindo carros, para evitar o que a gente está vendo aí, e hoje foi publicada uma matéria de que o motorista dormiu no volante e bateu o carro pedindo desculpas para o seu passageiro, um motorista de Uber, dizendo que ele trabalha em média 14 ou 15 horas por dia, que ele não consegue descansar para poder pagar o seu carro e tirar alguma coisa para a sua família. Nessas condições, sou totalmente contrário ao aumento de horas trabalhadas por qualquer brasileiro. Seu comentário, João Dória, 30 segundos. Bem, Maria Lídia e Pedro, aqui nós temos deputados federais e senadores. Eu sou empresário, sou um gestor, um administrador. A minha preocupação é a cidade de São Paulo. Eu quero ser um gerador de empregos, um gerador de oportunidades, um gerador de novos investimentos do setor privado, do setor público, estadual, federal e municipal. Valorizar o empreendedorismo, valorizar a economia criativa, criar oportunidades para o polo tecnológico, gerar para a população de São Paulo oportunidades de emprego. É isso que eu desejo como gestor. 30 segundos, Russomano. Bom, as minhas colocações eu já fiz. Entendo que todos devem trabalhar no máximo 40 horas semanais por semana, e é assim que a legislação diz 44, eu defendo as 40 horas semanais. Então, eu acho que o brasileiro tem que ter condição de viver com a sua família, de ter lazer, um pouco de lazer, poder praticar esportes, e só com menos horas trabalhadas que ele vai conseguir isso. Ok. Agradeço aos candidatos. Agora, outra pergunta do jornalista da TV Gazeta, Rodolfo Gamberini. Minha pergunta é para o candidato Major Olímpio. Há vários projetos no Congresso brasileiro instituindo a lei da escola sem partido. Grosso modo, seria uma lei que proíbe os professores, os educadores, de transmitir ideologia para os jovens e para as crianças que estão nas escolas públicas. Não só públicas, nas privadas também. Os professores não poderão contrariar, se for aprovada essa lei, a orientação doméstica dessas crianças e jovens. Qual é a sua posição sobre esse projeto? O que o senhor acha dessa ideia do projeto de escola sem partido? Em primeiro lugar... Um minuto, por favor. Sim. O comentário. O comentário eu gostaria que fosse feito pelo candidato Russomano. Eu apoio o movimento Escola Sem Partido, porque essa desvirtuação em relação a conteúdos ideológicos, a escola tem que formar e informar bem. E o projeto em si, Gamberini, ele diz da participação da família no acompanhamento dos conteúdos que são transmitidos na escola. Isso é simplesmente uma consolidação do que já está estabelecido na própria Constituição brasileira em relação à educação. O que não se quer nisso é simplesmente se usar ideologicamente, como se tentou usar
por uma formação de esquerdopatas em relação à formação da juventude brasileira, usando e deformando através da escola, ao invés de formar e informar, a chamada formação holística, a formação mais ampla. Então, eu acompanho esses projetos que estão tramitando. Logicamente, eles estão em processo de aperfeiçoamento. Quando está se falando, olha, tem um artigo lá que fala do regramento para o professor. Isso é besteira, não precisa ter um regramento para o professor, porque o Código de Ética e o próprio Código Disciplinar, no contrato do professor, já estabelece as obrigações dele. Mas eu sou favorável, sim, a que a escola não partidarize. Ok. Agradeço. Russomano, seu comentário. Olha, a Constituição brasileira é muito clara com relação ao ensino. Se nós obedecermos à Constituição brasileira, nós não precisamos de mais legislação nenhuma. Eu entendo que a escola foi feita para ensinar, para educar. Infelizmente, isso não acontece hoje na cidade de São Paulo. Os alunos saem da escola municipal sem saber ler e sem escrever. Isso é o que é de mais triste, é o que nós vamos corrigir na cidade de São Paulo. Obrigada. Agora, réplica, Major Olímpio, 30 segundos. Bom, o que eu tenho a dizer é exatamente que a educação não é um caminho, é o único caminho que existe para o crescimento e o progresso de uma sociedade. E nós temos que voltar os olhos, sim, para o conteúdo, para a formação e jamais para a deformação. Os processos de ensino e educação no país têm procurado conduzir ideologicamente. É isso que se quer evitar. Ok, obrigada. Agradeço aos candidatos. E quem faz agora a quarta pergunta é o jornalista do Estadão, Pedro Venceslau. Pergunta para o prefeito Fernando Haddad, com comentário do deputado Major Olímpio. Em 2012, prefeito, o PT estava dentro da estrela que aparecia nos seus comerciais de TV e todos os programas, se não todos, quase todos, receberam o Lula e a Dilma do começo ao fim. Em 2016, a estrela até está lá, mas em um tamanho bem menor e sem as iniciais do partido. O senhor teme que o PT contamine a sua campanha? Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Bom, em primeiro lugar, se alguém aqui é coerente e mantém seus compromissos do mesmo lado, sou eu, que nunca mudei de partido nos últimos 30 anos. Sou filiado ao mesmo partido e impunho as mesmas bandeiras, a bandeira da igualdade de oportunidades. Eu, como ministro da Educação, tive a oportunidade de servir ao presidente Lula e fui o responsável pela maior inclusão de jovens negros e pobres da periferia de todo o Brasil, sobretudo de São Paulo, nas universidades particulares por meio do ProUni e nas universidades públicas por meio do Enem. Como prefeito, continuo do mesmo lado, fazendo faixas exclusivas de ônibus para atender o trabalhador, entregando 410 novas creches em toda a periferia de São Paulo e, para quem duvidar, mandei colocar no site haddadsp.com.br todos os endereços, são 2 creches por semana abertas, que eu vou continuar abrindo até acabar com a fila, e criando 33 hospitais-dia na cidade de São Paulo, sendo 21 fixos e 12 móveis, para diminuir a fila de espera de consulta, exame e cirurgia. Tenho muito orgulho da minha trajetória, não pretendo mudar de posição e muito menos mudar de lado. O seu comentário, Major Olímpio, 30 segundos. Dilma já foi empichada. Lula foi denunciado como o mentor, o chefe da quadrilha, e certamente apodrecerá na cadeia como é merecedor. Gostaria, em relação a isso, que o prefeito pudesse usar os seus 30 segundos. O partido está obrigando todo mundo no país a usar o horário eleitoral para defender. Defenda Lula e Dilma por 30 segundos, candidato. Haddad. Major, eu sou de uma tradição que não arrega, como se diz. Eu fui ministro do presidente Lula, ministro da Educação. Fui o responsável pela maior inclusão de pobres e negros na educação infantil, na educação especial, na educação profissional e na educação superior.
rendo a ele as minhas homenagens pela oportunidade que ele me deu de transformar a realidade brasileira no campo educacional e manterei a minha posição. Obrigada aos candidatos, agradeço e prosseguimos com as perguntas. E quem faz agora a quinta pergunta é o jornalista da TV Gazeta, Rodolfo Gamberini. Minha pergunta é para o candidato Dória Júnior. O sistema de tarifa de ônibus na cidade de São Paulo hoje, a R$ 3,80, é deficitário. A Prefeitura subsidia o sistema anualmente com cerca de 2 bilhões de reais. Na iniciativa privada, empresários como o senhor condenam a concessão de subsídios. Na Prefeitura, se o senhor for eleito, o senhor vai aplicar o receituário liberal que o fez ficar milionário e aumentar a tarifa ou vai cortar subsídios? Eu quero ouvir o comentário da candidata Marta. Rodolfo, muito obrigado pela pergunta. Eu quero deixar muito claro, nós vamos manter os subsídios. É um programa social, é importante que a tarifa seja preservada e seja mantida nas condições em que se encontra. Nós não faremos nenhum tipo de alteração nas tarifas de ônibus. Ao contrário, vamos procurar integrar ainda mais os serviços do município com os ônibus, com os serviços do Estado, no metrô e nos trens, para permitir mais facilidade e, sobretudo, reduzir o tempo em que o trabalhador fica dentro do ônibus para se dirigir da sua casa até o seu trabalho e de volta do seu trabalho até a sua casa. Isso é perfeitamente possível, uma redução de 15 a 20 minutos no tempo despendido hoje, com algumas medidas positivas e efetivas na área do transporte coletivo. Por exemplo, utilizando ônibus articulados e biarticulados nos corredores, que serão, aproveito para mencionar, mantidos nessa nossa gestão. E criar o embarque mais fácil, embarque fácil para que as pessoas possam comprar e entregar o seu bilhete antes mesmo da entrada no ônibus. Portanto, preservar o sistema tarifário e o direito justo já adquirido pela população na cidade de São Paulo. Política social não se mexe, se evolui, se preserva e se respeita. Seu comentário, Marta, 30 segundos. Bem, eu vou mexer bastante no bilhete único, porque ele não funciona como deveria estar funcionando quando foi criado, no sentido principalmente da recarga do bilhete único, que as pessoas fazem fila para conseguir recarregar, e também na frequência dos ônibus, que está um pouco desorganizada, e também na nova licitação de ônibus, eu vou aprimorá-la para que também entre a questão do combustível, do diesel, e vamos também fazer novos corredores, 100 quilômetros de corredores na cidade de São Paulo. Ok. Agora, a sua réplica, João Dória. Bem, nós vamos efetivar um programa chamado Rapidão, para permitir que nos corredores os ônibus tenham maior efetividade, maior tempo, maior velocidade, respeitando, evidentemente, os limites e permitindo, assim, o transporte de mais pessoas no menor período. E, repito, a integração com o governo do Estado através dos trens e do metrô. Tudo isso para facilitar a vida dos trabalhadores e, principalmente, diminuir o seu tempo dentro do transporte coletivo. Muito bem, nós prosseguimos para encerrar esse bloco e com a pergunta do jornalista do Estadão, Pedro Venceslau. A pergunta para a deputada Luísa Erundina, com comentário do prefeito Fernando Haddad. Deputada, na sua gestão à frente da Prefeitura de São Paulo, ela foi marcada pelo isolamento político na Câmara Municipal e por uma guerra interna com o PT, que na época era o seu partido. Seu atual partido, o PSOL, resiste em fazer alianças fora do campo da esquerda. Como seria construída a governabilidade em um eventual governo da senhora? Olha, eu governei 4 anos com minoria na Câmara, porque para ter maioria eu teria que ter feito concessões éticas. E não fazemos isso, qualquer que seja o pretexto para colocarmos a questão da governabilidade. Governabilidade supõe apoio da sociedade civil, apoio do poder popular. Espero que a próxima composição da Câmara de Vereadores entenda que vereador não é para vender votos, para atender uma demanda do prefeito, do executivo ou da prefeita. Ele é eleito para ajudar a governar a cidade, para atender as demandas da sociedade.
E no segundo governo vou procurar, evidentemente, o apoio dos vereadores que têm um compromisso com a cidade, mas também vou mobilizar o apoio popular, que é um dos poderes que constitui o poder na cidade, para que nos respalde nas decisões importantes e estratégicas do interesse da maioria da população de nossa cidade. Eu sei fazer isso, vou fazer melhor de uma próxima vez e não vou me submeter às injunções que não estejam respaldadas pelos meus compromissos éticos, pela minha história de compromisso com a honestidade pública, sobretudo à frente do poder público e gerenciando recursos preciosos da população de nossa cidade. Seu comentário, Fernando Haddad, 30 segundos. Como nós aprovamos, com 11 vereadores, o plano diretor estratégico mais ambicioso da história da cidade de São Paulo, fazendo uma aliança com o movimento popular, sobretudo o movimento de moradia. Da mesma maneira que nós aprovamos a redução a menos da metade da dívida pública no Congresso Nacional, nos valendo de lideranças do país inteiro que nos ajudaram a aprovar uma emenda reduzindo a nossa dívida a menos da metade. É possível governar com minoria, desde que com o povo. Muito obrigada aos candidatos e nós encerramos, assim, esse primeiro bloco. Voltamos daqui a pouco com o debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, promovido pela TV Gazeta. Eu peço perdão, Luiz Erundina, por não ter passado a palavra para a sua réplica. 30 segundos, me desculpe. Eu quero informar ao prefeito Haddad que a população da periferia se queixa muito de que são os vereadores que indicam os subprefeitos, que em geral não são pessoas identificadas com a comunidade, qualificadas para a gestão de uma subprefeitura. Além disso, segue a orientação do seu vereador. É preciso que essa escolha seja feita diretamente pela população em cada região administrativa da cidade. Muito obrigada. Agora sim, o meu agradecimento e vamos ao encerramento do primeiro bloco. Voltamos daqui a pouco com o debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, promovido pela TV Gazeta em parceria com o Estadão e o Twitter. Roberto de Toledo, do Estadão, está aqui com a gente. Ele vai mostrar como está a repercussão do debate no Twitter. Neste primeiro bloco, tivemos as perguntas dos jornalistas Rodolfo Gamberini, aqui da TV Gazeta, e de Pedro Venceslau, do Estadão, para os candidatos. Toledo, mais uma vez, boa noite agora. Boa noite. Como é que estão os números do Twitter? A gente vai começar mostrando o acumulado de menções aos candidatos. Então, se a gente olhar aqui, em primeiro lugar aparece o Fernando Haddad, mas com 35% das menções entre os candidatos que estão participando do debate. Mas é bom avisar que esse número começou às 5 da tarde, essa contabilidade. E o Haddad, então, começou liderando pelo acumulado, menções negativas e positivas, e aí seguido do Russomano e do Dória. Mas se a gente olhar a curva aqui embaixo, talvez seja mais interessante, porque dá para ver como é que as coisas estão evoluindo. Então, o Haddad foi ultrapassado logo no começo do debate pelo Russomano, que é essa linha preta aqui, e depois, quando houve a disputa entre a Marta e a Erundina, talvez o momento mais quente do primeiro bloco do debate, quando a Marta foi perguntada sobre a mudança de partido e a Erundina fez um comentário e fez críticas a ela, as duas cresceram, né? E daí, mas no final o Haddad voltou a crescer e terminou o primeiro bloco como o candidato mais mencionado. Valeu, Toledo. E você também pode participar do debate através da TV Gazeta, através do hashtag Gazeta Estadão. E voltamos com o debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, promovido pela TV Gazeta, em parceria com o Estadão e o Twitter. Esse debate está sendo transmitido ao vivo pela TV Gazeta, Rádio Gazeta M, portal da TV Gazeta, TV Estadão e pelo Periscope do Twitter. Agora, vamos ver as regras para este segundo bloco. No segundo bloco, o candidato responde à pergunta de outro candidato. Seguindo a ordem de sorteio prévio, o candidato escolhe para quem fará a pergunta.
Cada candidato pergunta e responde apenas uma vez. O tempo para a pergunta é de 30 segundos. A resposta tem 1 minuto e meio. A réplica e a tréplica, 30 segundos cada. Ao fim do bloco, haverá sorteio para definir a ordem em que os candidatos irão responder às perguntas do terceiro bloco, enviadas pelo Twitter. E de acordo com o sorteio prévio, o primeiro candidato a perguntar é João Dória, do PSDB. Maria Lídia, a minha pergunta vai para o candidato Celso Russomano. Celso, como você bem sabe, a saúde pública na cidade de São Paulo vive um caos, uma situação dramática na vida da saúde pública na cidade, especialmente nos bairros periféricos de São Paulo. Eu queria saber qual a sua proposta para a saúde pública na nossa cidade. Russomano, sua resposta 1 minuto e meio. Obrigado, João Dória, pela pergunta. A minha resposta para a saúde é a informatização da saúde. Está mais do que provado pela Organização Mundial de Saúde de que quando você informatiza a saúde, você economiza 30%. Com um orçamento de quase 10 bilhões de reais, se a gente economizar 30%, nós vamos economizar 3 bilhões de reais. Com esse dinheiro, eu posso pagar bem os médicos, os profissionais de saúde, manter as UBSs com remédios e fazer com que a gestão seja eficiente. Se a gente pagar o médico a mesma coisa que ele ganha na iniciativa privada, é claro que ele vai trabalhar com a gente. O médico bem remunerado, o profissional de saúde bem remunerado, dá retorno ao paciente. E é isso que a gente quer, acabar com essa demora em que as pessoas mofam nas filas e não têm atendimento. Veja que hoje, João, para a gente conseguir, para uma mulher conseguir uma consulta para o seu filho pediatra, às vezes demora 4, 5 meses. Existem crianças que nasceram e não passaram no 5º ou no 6º mês pela primeira consulta com o pediatra. Esse processo tem que acabar, as mães não aguentam mais. Faltam ginecologistas, faltam médicos clínicos, médicos do programa de saúde da família, falta tudo. Nós vamos melhorar a saúde com certeza absoluta, nós vamos fazer funcionar. A sua réplica, João Dória, 30 segundos. Celso, você tem razão. O que falta na cidade é gestão, eficiência de gestão na saúde pública. E é exatamente isso que nós vamos fazer. Há 410 mil pessoas esperando para fazer exames. É impróprio, inadequado, eu diria que é desumano. Os hospitais, as UBSs, AMAs e as AMES não têm especialistas, funcionam em horário reduzido e muitas não têm medicamento. Falta gestão eficiente na saúde pública da cidade de São Paulo. E é exatamente isso que nós vamos fazer como prefeito dessa cidade. Russomano, 30 segundos. João, com a informatização, nós vamos fazer gestão. Não dá mais para a gente ver numa UBS o remédio vencendo e na outra o remédio faltando. São práticas que são do século passado. Hoje nós estamos com tudo informatizado. Só a saúde da cidade de São Paulo que não é. Só com a informatização e com o cartão saúde inteligente é que nós vamos melhorar a vida de qualquer um que mora na cidade de São Paulo ou escolheu São Paulo para morar. Prosseguimos agora. A candidata Marta Suplicy, do PMDB, faz a pergunta. Para o Dória. Dória, o maior legado que um governante pode deixar é na área da educação. Nós construímos muitos céus, os outros prefeitos seguiram nessa construção, fizemos o vai e volta, fizemos uniforme de qualidade. Então, eu gostaria de saber se você vai continuar céus e qual a sua proposta para a educação. João Dória. Obrigado, candidato. A nossa proposta para a educação é escolas em tempo integral, em todas as escolas públicas municipais, onde isso for possível. E onde não for, vamos ampliar e construir mais escolas na cidade de São Paulo. A educação em tempo integral permite a educação, o esporte, a cultura, o lazer, a alimentação e também a saúde preventiva dos estudantes.
E também vamos fazer a qualificação dos professores. Se ressentem muito. A rede municipal de ensino tem gestores e professores de qualidade, mas que precisam receber treinamento adequado, principalmente para introduzi-los dentro do mundo da tecnologia. E falando em tecnologia, vamos colocar tecnologia nas escolas públicas municipais. Não faz mais sentido que nas escolas públicas ainda tenhamos lousa de pedra e giz. No mundo da eletrônica, no mundo da informática, no mundo da tecnologia, as crianças querem informação tecnológica. É exatamente isso que nós vamos colocar nas escolas públicas municipais. E, ao mesmo tempo, eliminar, erradicar o analfabetismo. É surpreendente como na capital da principal cidade do país ainda há milhares de analfabetos, crianças, adolescentes e adultos. E, por fim, fazer creches, mas creches realizadas em convênio com as OS, as organizações sociais, para permitir que as crianças de 0 a 3 anos tenham esta educação fundamental, para que possam ter também alimentação, a saúde preventiva, acolhimento e as suas mães e os seus pais possam trabalhar com tranquilidade. E eliminar o déficit, que lamentavelmente é de 103 mil crianças fora das creches públicas na cidade de São Paulo. Marta, 30 segundos. Eu vou acabar os 14 CELs que não foram terminados e vou me dedicar muito às creches, EMEIs, ensino fundamental e aos professores. Nas creches, nós sabemos que temos que fazer uma gestão mais justa entre as diretas e as conveniadas, que hoje são muito prejudicadas em todos os sentidos, sem uma formação igual a que tem as creches da Prefeitura. E no fundamental, período integral para todas as crianças em 4 anos. E também vai e volta para as crianças. Obrigada, Marta, João Dória, e nós prosseguimos. Vamos agora? Aliás, não, temos ainda a tréplica do João Dória. Hoje estou sonegando as tréplicas e comentários. Precisa mais disciplina. Dória, 30 segundos. Maria Lídia, educação é fundamental. Eu sou brasileiro, amo meu país, amo a minha cidade, sou filho de nordestino. É impossível você ter uma nação soberana sem educação. O nosso investimento em educação será ampliado. O nosso esforço tecnológico para permitir que as crianças de hoje possam ser líderes de amanhã será feito e realizado, para que tenhamos emprego, oportunidade através do ensino. Um ensino de qualidade, com professores prestigiados e bem remunerados, escolas modernas, pintadas e bem construídas para servir a população da nossa cidade. Muito obrigada, João Dória. Marta, obrigada. Agora sim, a terceira pergunta. E quem faz é o candidato Fernando Haddad, do PT. Pergunto para a deputada Luísa Erundina. O governo Temer encaminhou para o Congresso Nacional uma proposta de lei congelando por 20 anos os gastos sociais no Brasil. Isso vai afetar diretamente a cidade de São Paulo. A candidata Marta, em sabatina no portal UOL, já declarou apoio a essa medida. Votará a favor de uma lei que congela os investimentos sociais. Como você pretende votar como deputada no Congresso Nacional? Erundina. Eu fui contra o golpe, eu sou contra o governo Temer e sou contra todas as medidas que ele vem implantando como reação e como pagamento do golpe que ele ganhou para poder se tornar um presidente legítimo da República. Não só vou votar contra, mas vou denunciar esse golpe contra a sociedade brasileira, os trabalhadores, com cortes em saúde, em educação, congelamento do salário dos servidores públicos e, pior que isso, negando e comprometendo as conquistas históricas dos trabalhadores brasileiros, como a reforma da Previdência Social, a reforma trabalhista. Portanto, é um destruidor das conquistas do povo brasileiro. Ele está voltando a antes da era Vargas, o que supõe uma reação política forte, determinada, para se evitar um retrocesso extraordinário, que se esboça e que se anuncia num futuro próximo da nação brasileira. Não ao governo Temer, não às suas políticas regressivas e atentatórias aos direitos sociais, aos direitos dos trabalhadores e aos direitos humanos de um modo geral. Haddad, réplica, 30 segundos. Deputada, por favor, senhores. Muito obrigado pela resposta. Uma outra medida anunciada já pelo governo Temer, inclusive pelo seu ministro da Fazenda, é da aposentadoria com idade mínima de 65 anos
para todos os trabalhadores. De novo, senadora Marta apoia o governo Temer. Em relação às aposentadorias, o seu posicionamento será o mesmo do que em relação ao congelamento dos investimentos em saúde e educação? Erundina. Não há concessão possível diante do quadro que existe hoje no país. E se não houver uma reação muito vigorosa e forte politicamente, é difícil deter esse retrocesso extraordinário que se abate sobre a nação brasileira, atentando inclusive contra a sua soberania. E não vamos ficar vigilantes, atentos e não permitir que tal aconteça. Okay. Prosseguindo, a quarta pergunta, com o candidato Major Olímpio, do Solidariedade. Eu pergunto à candidata Marta, no primeiro semestre a Prefeitura gastou 1,190 bilhão com subsídios para o transporte público, para os ônibus. Está crescendo assustadoramente, 31% a mais que igual ao período do ano anterior. Isso faz com que se gaste até o final do ano 2,5 bilhões. Como é que a senhora vai reverter isso? Repactuando contratos ou aumentando tarifas? Marta. Não aumentando tarifas, mas também não tirando o que foi conquistado. O passe livre é uma conquista, o direito ao idoso também é uma conquista, isso não vai ser mexido. Nós vamos ter que criar outras possibilidades da Prefeitura poder bancar tudo isso, porque essa questão de 2 bilhões e 400 milhões agora de subsídio é uma realidade, e que é uma realidade que a Prefeitura tem que pensar no trabalhador, tem que pensar nas pessoas que estão se beneficiando com esse subsídio. O subsídio é exatamente isso, é para cuidar de quem tem menos, é para cuidar de quem mais precisa, é para cuidar de quem quer ter acesso à educação e não tem condição por causa do preço da passagem. Então, isso tem que ser respeitado. O que nós vamos fazer é melhorar o transporte público para que ele possa ter mais eficiência, as pessoas possam andar com mais tranquilidade e serem mais respeitadas no transporte público, que hoje não são. Também nós temos que pensar na população que anda a pé na cidade. Nós temos 32% de pessoas na cidade de São Paulo que se locomovem a pé. E essas pessoas andam em calçadas perigosíssimas, que acrescem também na despesa da saúde, e também as bicicletas, que na periferia são poucas, as ciclofaixas são ciclotintas, que precisam ser arrumadas para dar um melhor. Obrigada. Agora, Major Olímpio, 30 segundos. Eu insisto com a senhora num posicionamento que a senhora adotará, se for a prefeita, a partir do 1º de janeiro, em relação a esses contratos com quem opera o transporte público na cidade de São Paulo. Que a senhora disse, não vou fazer aumento de tarifa. E os contratos, eles estão vigentes. Como é que a senhora vai repactuar esses contratos com as empresas de transporte que trabalham no município de São Paulo? Eu agradeço a pergunta, porque a licitação é a mesma da minha época, né? É uma licitação que está lá e que o atual prefeito não conseguiu terminar essa licitação, e agora, nos últimos dias de governo, também diz que então fica para o próximo, porque não vai fazer licitação agora. Mas eu gostaria de dizer que eu não conheço em profundidade essa licitação, mas eu vou olhar com muito cuidado essa licitação, vou rever o que for necessário, porque é extremamente importante. E agora é a vez de Celso Russomano, do PRB, fazer a pergunta. Bom, minha pergunta vai para o Major Olímpio. Major Olímpio, nós temos no nosso plano de governo o projeto Viva em Forma. Nós vamos levar para as escolas, parques, praças, convênio com os clubes que nós temos na prefeitura, os CDMs, nós vamos levar todo tipo de esporte, vamos criar o maior programa de esporte que a cidade de São Paulo já viu. O que você vai fazer pelo esporte? Muito bem, nós prosseguimos agora com a sua resposta. Candidato Russomano, está no nosso programa de governo ações para a prática esportiva, para
desenvolver o esporte como o caminho mais seguro que existe para que as pessoas possam aprender as regras da vida exatamente dentro do campo esportivo, respeitando as regras, tratando o semelhante, e o esporte se presta justamente a isso. Agora, nós temos um orçamento que é de 580 milhões para o esporte, e nós temos uma situação fática, que a previsão orçamentária será de que o orçamento do ano que vem será pelo menos 9% menor do que o desse ano. Então nós já teremos recursos diminutos para todas as áreas. Então não dá para sairmos dizendo, olha, nós vamos fazer o maior programa da história sem estabelecer dentro de parâmetros realistas, dentro da nossa possibilidade. O município vai ter uma dificuldade muito grande. As pessoas que estão em casa saibam disso, estão ouvindo propostas que são absolutamente inexequíveis, onde não se tem uma previsão orçamentária de como realizá-lo. Então nós queremos sim, sempre fui esportista, gosto do esporte, mas nós vamos com o pé no chão, com os programas que nós temos e tentando alguns. Certo. Russomano, sua réplica, 30 segundos. Olímpio, o nome é criatividade. Com criatividade não se gasta dinheiro. Nós vamos abrir as escolas municipais aos finais de semana para que a garotada jogue futebol, handebol, pratique basquete, atletismo. Nós vamos trazer os professores que queiram trabalhar voluntariamente. Existem muitos na periferia. Nós vamos trazer a comunidade para dentro da escola. Nós vamos fazer convênios com os clubes que querem sim ajudar as crianças mais carentes. Certo, nós temos muito o que fazer. Major Olímpio, tréplica, 30 segundos. Celso, foi a invenção da roda. Eu quero dizer, Celso, que é bom começar a olhar as propostas que tem e a possibilidade de executá-la. Tudo isso aí sempre foi desenvolvido em todos os governos, em todas as circunstâncias. Agora, nós teremos um orçamento que esse ano é de 580 milhões, nós vamos perder mais de 50 milhões nesse orçamento. Isso, criatividade, não resolve, não. Agradeço aos candidatos e vamos agora encerrar este segundo bloco com a pergunta da candidata Luísa Erundina, do PSOL. A minha pergunta é para Marta Suplicy. Não pode, ela já respondeu uma pergunta. Conforme as regras, a senhora agora deve perguntar para o candidato Fernando Haddad, que ainda não respondeu pergunta nesse bloco. Por favor. Prefeito, o senhor e seu partido sempre se colocaram contra as privatizações, contra as terceirizações, e o seu governo vem sendo marcado por uma política de terceirização, de privatização, sobretudo na saúde, na assistência social e na educação. Na saúde, mais da metade dos equipamentos estão administrados por OS e menos da metade administrados diretamente. Muito bem, agora a resposta de Fernando Haddad, 1 minuto e meio. Deputada, apesar de eu me posicionar no espectro político sempre do lado de quem mais precisa, eu tenho que reconhecer que, às vezes, para atender quem mais precisa, eu preciso fazer parceria com o setor privado. Isso não é vergonha nenhuma. Vou lhe dar um exemplo. Eu fui o ministro da Educação que mais expandiu as vagas públicas na história. As federais se expandiram por todos os lados, inclusive aqui por São Paulo. Diadema tem federal, Santo André, São Bernardo, Guarulhos, Osasco, Santos, todos têm Unifesp. Agora nós estamos colocando lá na Jacopêssego um campus da Unifesp. Ótimo. Agora, eu não podia abdicar do ProUni. O ProUni é complementar à expansão das federais. Uma coisa não subtrai a outra. O mesmo ministro que fez o ProUni fez a maior expansão das universidades públicas. No município não é diferente, eu tenho que fazer parceria. Se o governo federal não manda dinheiro para construir creche, eu faço convênio com o OS e fiz 410 convênios. Hoje nós temos 100 mil vagas, 98 mil para ser preciso,
98 mil novas vagas de educação infantil na cidade de São Paulo, graças a essas parcerias. São 410 novos equipamentos. E na saúde, eu também dependo. O Hospital do Jabaquara não seria possível sem a parceria com o Hospital Albert Einstein. Sua réplica, Luiz Erundina. Prefeito, é uma prova de que Vossa Excelência não está bem informado do que ocorre na prestação dos serviços, sobretudo na área da saúde. 65% do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde está sendo gerenciado pelas OS. E o nível de insatisfação da população, os conflitos de comando que existem na gestão desses equipamentos, o conflito entre os servidores privatizados e os servidores da administração direta. É preciso fiscalizar melhor esse serviço. Tréplica de Fernando Haddad, 30 segundos. Depois de 8 anos de governo Serra Kassab, que hoje apoiam a senadora Suplicy, Marta Suplicy, nós tivemos que fazer um maior plano de reestruturação das carreiras de Estado. Todas as carreiras da área da saúde foram reestruturadas. Fonoaudiólogos, enfermeiros, dentistas e médicos. Eu tinha um passivo a resgatar. Paguei a dívida com os funcionários e agora nós estamos com a entrega dos equipamentos prontos para decolar. Eu agradeço aos candidatos e nós prosseguimos, de acordo com as regras. Agora, vamos sortear a ordem em que os candidatos responderão às perguntas do próximo bloco, que foram enviadas pelo Twitter e com temas já pré-definidos. A jornalista da TV Gazeta, Luciana Magalhães, fará o sorteio. Luciana. Bem, então vamos ver o primeiro candidato que responderá à pergunta feita pelo Twitter, cujo tema é saúde, será a candidata Luiz Erundina. Na sequência, a segunda pergunta do Twitter será respondido pelo candidato João Dória e o tema é educação. Em terceiro lugar, com o tema habitação, o candidato Major Olímpio responderá a pergunta com este tema. Em quarto lugar, o tema transporte será respondido pelo candidato Celso Russomano. Em penúltimo lugar, teremos o candidato Fernando Haddad respondendo uma pergunta sobre segurança urbana. E por último, quem restou aqui falará sobre corrupção. A resposta do Twitter será a candidata Marta Suplicy. Maria Lídia. Obrigada, Luciana. E nós prosseguimos, por favor. Vamos em frente para o prosseguir. Voltamos daqui a pouco com um debate entre candidatos à Prefeitura de São Paulo. Debate promovido pela TV Gazeta em parceria com o Estadão e o Twitter. E nós estamos de volta com o jornalista José Roberto de Toledo, do Estadão. Ele vai mostrar como está a repercussão do debate no Twitter. Nesse segundo bloco, os candidatos se enfrentaram diretamente, perguntaram diretamente. Qual foi a repercussão nas redes sociais? Foi muito interessante esse segundo bloco, porque deu para ver claramente quais são as estratégias dos candidatos. Os 3 líderes que aparecem primeiro nas pesquisas tentaram levantar a bola um para o outro e isolar os outros das principais respostas. João Dória. Então, a primeira pergunta foi de Dória para Russomano, a segunda de Marta para Dória e depois a terceira foi de Haddad para Erundina. Curiosamente, como a gente pode ver aqui no gráfico, o Haddad começou na frente, ainda na inércia do bloco anterior. Depois, como o Russomano foi o primeiro a responder, ele apareceu, esse morrinho aqui em preto, Em seguida, aparece o Dória, que foi o segundo a responder a pergunta, e aí a gente vê que o momento de maior repercussão no Twitter foi justamente na pergunta de Haddad para Luiz Erundina. Foi um momento especialmente interessante porque o Haddad, como tinha ficado de fora do começo do embate, ele tentou trazer a Marta para a questão com quem ele disputa votos diretamente, perguntando para Erundina e citando a Marta várias vezes. E no final, a estratégia acabou dando certo. Se a gente olhar aqui, a gente vai ver que quem mais se destacou, pelo menos na repercussão,
pode ser uma repercussão negativa também, a gente pode lembrar, né? Foi o Haddad em maiores momentos, né? Quem ficou mais apagado entre os principais que lideram as pesquisas foi a Marta, que está aqui nessa linha. Aqui, né? Exatamente. E aqui no final também, né? Que foi o embate direto entre a Erundina e o Haddad. E dessa vez foi um embate mesmo, né? Porque a Erundina foi crítica na sua pergunta. Ok, obrigada, Toledo. Participe do nosso debate, então, através da hashtag Gazeta Estadão. Estamos de volta com o debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, promovido pela TV Gazeta, em parceria com o Estadão e o Twitter. Esse debate está sendo transmitido ao vivo pela TV Gazeta, Rádio Gazeta M, Portal da TV Gazeta, TV Estadão, Rádio Estadão e pelo Periscope do Twitter. Vamos agora ver as regras deste terceiro bloco. No terceiro bloco, os candidatos respondem às perguntas encaminhadas pelo Twitter sobre os seguintes temas: saúde, educação, habitação, transporte, segurança urbana e corrupção. Quando a pergunta for feita, outro candidato será sorteado para comentar. O tempo para a pergunta é de 30 segundos. A resposta tem 1 minuto e meio. Comentário e tréplica, 30 segundos cada. E de acordo com o sorteio que foi realizado agora há pouco, a primeira pergunta sobre saúde vai para Luísa Erundina. Antes da resposta, nós vamos ao sorteio que fará sobre quem fará o comentário. Luciana. Bem, o tema é saúde e o candidato que fará o comentário da resposta da pergunta enviada pelo Twitter será a candidata Marta Suplicy. Agora vamos ver qual é essa pergunta que foi enviada pelo Twitter com o tema saúde. Prezado candidato à Prefeitura de São Paulo, se você ficar doente, você vai se tratar no sistema público de saúde? Por favor, responda apenas sim ou não. Veja bem, não vale. Um plano de saúde, porque lamentavelmente a saúde pública no Brasil ainda não garante o acesso universal e de qualidade a todos os brasileiros e a todas as brasileiras. No nosso governo nós investimos muito em saúde, construímos 7 hospitais, dezenas de unidades básicas de saúde. E dessa vez nós vamos aumentar o orçamento na saúde. Nós vamos ampliar a rede direta de saúde na cidade, porque saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. Nós vamos rever e congelar os convênios com as OS e ampliar a ação do Estado sobre a prestação de um direito social fundamental, que é a saúde pública de qualidade. E vamos implantar de forma plena o sistema SUS na cidade de São Paulo, que foi iniciado no nosso governo e que lamentavelmente ainda está apropriado em parte pelo governo do Estado. Vamos fazer gestões e iniciativas administrativas e políticas firmes para retomar aquilo que ainda está nas mãos do Estado, trazer para o município e completar o sistema pleno de SUS na cidade de São Paulo. Tenham garantia de que, da nossa parte, como fizemos da primeira vez, saúde é prioridade, saúde é direito social, e o governo vai cuidar muito bem dessa política. Marta, o seu comentário, 30 segundos. O que a população mais deseja hoje é remédio, médico e poder fazer os exames. Nós vamos colocar os remédios com compromisso em 30 dias, com as farmácias conveniadas também e com a farmácia popular. Também os médicos vão fazer um concurso, eles já foram concursados, nós vamos chamar os concursados e nós vamos colocar 2.000 médicos, principalmente em especialidades e no programa de saúde da família, e usar todo um sistema de informatização. Ok. Luísa Erundina, 30 segundos para a sua réplica. Nós vamos também implantar de forma extensa, completa na cidade, o programa Saúde da Família, com uma equipe interprofissional que atende não só os casos específicos de saúde, mas orienta, por exemplo, encaminhar uma criança para uma escola,
encaminhar o requerimento de aposentadoria de uma pessoa que está em vias de se aposentar. Portanto, é uma atenção social plena através do Programa de Saúde da Família. Obrigada. Nós agora vamos à segunda pergunta sobre educação e ela vai para João Dória. Para o comentário, vamos ver o sorteio. Então, quem vai comentar a resposta de João Dória sobre o tema educação será o Major Olímpio. Vamos ver a pergunta, então, com o tema enviada pelo Twitter. A questão da educação inclusiva, além de pertinente, é bastante séria, uma vez que muito pouco se faz. Aos candidatos, o que o senhor entende por isso, ou a senhora, e o que pretende fazer? Muito obrigado. João Dória, 1 minuto e meio. Obrigado, Maria Lídia. Educação é fundamental e prioridade na nossa gestão. Eu quero deixar aqui muito claro aos que estão nos assistindo e nos acompanhando pelo Twitter. Eu estudei em escola pública. 4 anos fui aluno da Escola Estadual Professora Marina Sintra, aqui na Rua da Consolação, na cidade de São Paulo. Portanto, eu devo muito ao ensinamento que tive numa escola pública na cidade de São Paulo. E entendo que a educação iguala as oportunidades. Não há a menor hipótese de alguém ser bem-sucedido se não tiver direito à educação. Eu sou uma pessoa bem-sucedida empresarialmente e devo a educação que recebi na escola privada e, sobretudo, na escola pública. Eu volto a defender aqui a escola em tempo integral, para permitir uma educação de qualidade, permitir que as crianças tenham também alimentação, tenham tempo para a educação física, tempo também para a cultura e para aulas de empreendedorismo. Quero mencionar também aqui que vamos estimular o uso de tablets e Wi-Fi nas escolas, ampliar para que todas as escolas públicas municipais tenham Wi-Fi gratuito para os alunos e para os professores. E valorizar o professorado e também os gestores da rede municipal de ensino, oferecendo qualificação, oferecendo tecnologia, valorização ao seu trabalho e, se possível, remuneração determinada pela premiação ao esforço e ao resultado obtido. Educação é fundamental para a transformação do país e essa transformação começa no município. Por isso, será prioridade na nossa gestão como prefeito de São Paulo. Seu comentário, 30 segundos, Major Olímpio. Candidato João Dória, está tramitando no Congresso Nacional um projeto de emenda constitucional 241, que congela as receitas, se limitando ao gasto do ano anterior e mais à inflação. Seu partido, o PSDB, é um dos que mais está defendendo essa aprovação. Isso vai arrebentar a educação no país. Qual é o posicionamento do senhor? Que atitude o senhor vai tomar como prefeito para enfrentamento dessa dificuldade orçamentária para a educação? Major, com boa gestão, gestão pública eficiente. Eu sou um gestor, um administrador. Eu não sou político, respeito os políticos, mas não sou político. Faremos uma boa gestão. E uma gestão onde programas de concessão, PPPs e privatização terão o seu resultado integralmente, Major, destinado à saúde e educação. Com mais recursos e boa gestão, é perfeitamente possível melhorar a educação da nossa cidade, ampliar as oportunidades, erradicar o analfabetismo e dar oportunidade a todos, especialmente aqueles que vivem nas periferias da nossa cidade. Muito obrigada aos candidatos. E nós prosseguimos agora, vamos à terceira pergunta, e será sobre habitação. E ela vai para Major Olímpio. Vamos saber quem comenta no sorteio, Luciana. Bem, o comentário, a resposta do Major Olímpio, da pergunta enviada via Twitter sobre habitação, será o candidato João Dória. E a pergunta do telespectador sobre o tema é... Boa noite, meu nome é Frederico Kling e eu queria saber dos candidatos como que eles pretendem lidar com o tema da moradia e com os movimentos sociais que tratam desse assunto. Major Olímpio, 1 minuto e meio para a sua resposta. Nós temos um déficit habitacional em São Paulo que necessitaria de 56 bilhões de reais. Com a média de investimentos que tem sido de 820 milhões ano, isso levaria uns 69 anos. Nós vamos aplicar o plano diretor estratégico que foi feito pela Prefeitura, onde se prevê uma utilização dos espaços ociosos, a utilização de 50% dos recursos da outorga onerosa que se paga para as construções hoje
tem a destinação para moradia de interesse social, nós vamos urbanizar cortiços e favelas, nós temos que ocupar esses espaços, mas quero lembrar à população, não se deixe enganar nesse momento com propostas mirabolantes. A Prefeitura, o prefeito fez uma proposta no plano diretor dele, no plano de metas, que entregaria 55 mil unidades habitacionais. Está entregando 9 mil unidades. O Minha Casa Minha Vida está cortando investimentos, é necessário, se façam gestões, é preciso recuperar o país, porque nós temos 445 mil famílias em favelas, 380 mil famílias em ocupações irregulares, e nós precisamos, é um grande desafio, e 110 mil pessoas morando em área de risco, que precisa ser removido já em encosta de morro ou beira d'água. João Dória, seu comentário, 30 segundos. Eu não discordo do Major Olímpio, mas complemento. Vamos fazer parcerias públicas com o governo do Estado de São Paulo e com o governo federal. O nosso modelo é o Casa Paulista, que já se implanta na capital de São Paulo com muito sucesso. Vamos também fazer um amplo programa chamado Casa Legal, Major, exatamente para conceder o título de propriedade definitiva aos moradores de comunidades na periferia de São Paulo. E não apoiamos a ocupação de áreas próximas aos mananciais. E vamos também fazer os mutirões para o calçamento da cidade de São Paulo. Major Olímpio, 30 segundos. Eu quero dizer à população que a questão da moradia, ela é um direito fundamental, é um direito sagrado do cidadão. E nós temos que buscar, sim. Nós temos muita área ociosa, a Prefeitura tem que buscar a recuperação, a revitalização das áreas, reurbanizar e reordenar a cidade conforme o plano diretor estratégico, para que as pessoas possam ter direito, sim, à moradia digna. Agradeço aos candidatos. E agora o tema é transporte. E a pergunta vai para Celso Russomano. Vamos ver no sorteio quem comenta. Então, o quarto candidato que irá comentar a resposta será a candidata Luísa Erundina. Lembrando que o tema é transporte. Vamos ver agora a mensagem enviada via Twitter. Boa noite, candidato. A minha pergunta é sobre transporte público, sobre os micro-ônibus. Gostaria de saber se ainda vai continuar o serviço de micro-ônibus na cidade de São Paulo, visto que ele é muito lotado, ele é utilizado para as periferias, ele é muito lotado, e quem utiliza o micro-ônibus e vai descer em 5, 10 pontos, não consegue nem atravessar o micro-ônibus inteiro, tem que descer pela frente em certas situações, porque é muito lotado e não consegue atravessar, de tanta gente que tem. Gostaria de saber qual a proposta do candidato. 1 minuto e meio, Celso Russomano, para a sua resposta. Hoje, na cidade de São Paulo, 28 milhões de pessoas fazem viagem em dia. 30% pedestres, 30% veículos, motocicletas e 40% entre os transportes coletivos, que vão do ônibus ao micro-ônibus, passando pelo metrô, trens e outros modais. O transporte coletivo é extremamente importante para o cidadão. E hoje, os permissionários, que são os pequenos ônibus, os micro-ônibus, eles têm um papel fundamental, que é de transportar as pessoas das periferias para as localidades onde o transporte é feito pelos ônibus, que hoje transportam a maioria das pessoas. Nós vamos continuar com isso, nós vamos aumentar. Agora, a gente precisa mais do que isso na cidade de São Paulo. A gente precisa da descentralização da cidade de São Paulo. Só descentralizando esse movimento de todos os dias para o centro da cidade, voltando, para o centro e voltando, é que nós vamos melhorar a qualidade do transporte coletivo. E como nós vamos fazer isso? Nós vamos gerar emprego nas periferias. Assim a pessoa trabalha no bairro e consome no bairro. Nós queremos que o empresariado monte shopping centers nas periferias. Hoje o shopping center que mais fatura na cidade de São Paulo é o do Aricanduva. Isso mostra que um shopping center na periferia é viável. Emprego na periferia é que nós vamos fazer para descentralizar a cidade e melhorar o transporte coletivo. Seu comentário, Luísa Erundina, 30 segundos. O sistema de mobilidade urbana precisa ser melhor planejado. Não dá para pensar numa única modalidade de transporte.
Todas elas são necessárias, devem estar devidamente articuladas e integradas. Tem que haver uma integração com a região metropolitana, porque as fronteiras são absolutamente são superficiais, não existem de fato, não são concretas. Vamos fazer isso, vamos dar lógica ao sistema e vamos garantir qualidade a esse bem essencial para a cidade de São Paulo. Russomano, réplica, 30 segundos. Com a descentralização da cidade, como em qualquer cidade do mundo, eu tive agora recentemente no Japão estudando Tóquio. Tóquio é uma cidade descentralizada. Só assim as coisas funcionam. Você mora no bairro, você estuda no bairro, você trabalha no bairro, você consome no bairro. É isso que nós pretendemos para a cidade de São Paulo. Uma cidade mais justa para todos, uma cidade com maior qualidade de vida para todos. Nós vamos governar pensando em você, cidadão. Obrigada aos candidatos. E agora, Fernando Haddad responde sobre segurança urbana. Vamos ver quem comenta. Quem comenta, então, o próximo tema será o candidato Celso Russomano. E lembrando que o tema é segurança urbana, então vamos dar uma olhada na pergunta que foi feita através do Twitter pelos nossos telespectadores. Olá, candidatas e candidatos à Prefeitura de São Paulo. Gostaria de saber quais os planos com relação à segurança, principalmente aos ataques de seringa e flecha, que têm se tornado mais comuns em São Paulo e assustando ainda mais a população. Uma solução prática e efetiva para esse tipo de ataque e, óbvio, para todos os outros. Como resolver esse problema num curtíssimo prazo, dado que as pessoas têm sido, principalmente aos ataques de seringa, as pessoas têm tido ameaça de doenças como AIDS, hepatite. Então, é um cuidado não só com a segurança, mas também com a saúde da população. Obrigada. 1 minuto e meio para a sua resposta, Fernando Haddad. Eu peço a sua atenção para comentar os serviços do governo do Estado de São Paulo na capital. Praticamente nada funciona. Os hospitais estaduais na capital não funcionam. Não há uma única obra de novo hospital estadual na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo está fazendo 3. Parelheiros, Brasilândia e entregou o do Jabaquara. O transporte público estadual, que é o sobretrilhos, não avança. O governador não consegue entregar novas estações. E com o policiamento, com a segurança pública, não é diferente. Um caos na cidade de São Paulo. Não é por isso que nós vamos nos furtar a fazer o que o governador deveria estar fazendo. O governo do Estado deveria estar fazendo e não faz. Eu comecei na periferia, porque é onde o povo acorda mais cedo, a transformar a iluminação pública, mudando as luminárias por LED. Cidade de Tiradentes, Sapopemba, Guaianazes, Heliópolis, Brasilândia, Raposo Tavares, já estão com LED. Até o final do meu segundo governo, 100% da cidade estará com LED. E com uma novidade, nós vamos acoplar nas ruas de maior fluxo uma câmara de monitoramento inteligente, em parceria com a Universidade de São Paulo, que desenvolve softwares para fazer a segurança que o governo do Estado não faz. Celso Russomano, 30 segundos. Nós vamos cuidar da segurança pública e ajudar o governo do Estado a fazer segurança pública, com a Guarda Civil Metropolitana nas ruas. Vamos chamar os concursados, vamos colocar os homens para fazer segurança pública, porque a legislação assim o permite hoje. Nós votamos no Congresso Nacional a Lei 13.022, que dá às guardas civis metropolitanas ou guardas civis a condição de fazer segurança pública. Com a guarda na rua, nós vamos vigiar e cuidar das pessoas. Obrigada aos candidatos. Haddad tem agora 30 segundos para a sua réplica. Eu não vou tirar a guarda de posto de saúde e escola para botar nas ruas fazendo um policiamento que o governo do Estado deve fazer. Não basta mais pessoal. O efetivo da Polícia Militar cai sistematicamente durante o governo do PSDB. Dória fala em eficiência. 22 anos de governo tucano, só caindo a qualidade dos serviços públicos. Nós temos que colocar inteligência. Se a gente não trocar a iluminação por LED e colocar um monitoramento inteligente, nós não vamos resolver um problema contratando mais pessoal e inflando a folha de pagamento. E encerramos esse bloco com a pergunta sobre corrupção, que vai para a candidata Marta Suplicy. Para
o comentário, o sorteio. Bem, o comentário agora foi com o candidato que sobrou aqui na caixinha, que é Fernando Haddad. Ele que vai comentar a resposta da candidata, que a pergunta é corrupção. E, na verdade, essa pergunta, ela foi tuitada, não é um vídeo. A Bebel Enge, ela faz a seguinte pergunta. O candidato, o que ele fará para fortalecer a Controladoria Geral do município, em especial a Corregedoria? Olha, eu gostaria primeiro de começar que esse processo de recuperação do recurso público começou na minha gestão, quando enviamos os primeiros advogados para a Suíça tentar recuperar o recurso que se supunha Maluf tinha desviado das obras. E hoje temos um bom resultado nos 500 milhões que já chegaram. Também, em relação ao fortalecimento da controladoria, a primeira questão é chamar os que estão concursados, porque a controladoria hoje, o prefeito chamou somente, se não me engano, 1/3 deles. Nós vamos chamar o restante para fortalecer esse trabalho. Também eu gostaria de dizer que tem que ter transparência, porque hoje não tem a transparência que a cidade merece. Essa questão da corrupção no municipal, a única coisa que se entende é que sumiram 15 milhões, tem uma pessoa que acusa uma, outra que acusa outra, tem um maestro hoje no jornal dizendo mal do prefeito, o prefeito dizendo que não foi isso, que foi aquilo, e ninguém sabe, claro, o que aconteceu. E também temos a questão da falta de transparência com o Uber, que o prefeito não quis divulgar os números, quantos Ubers tem na cidade, quantos passageiros, e tudo isso pegou muito mal na cidade, porque se você quer ter um combate à corrupção, transparência é o que melhor traz a identificação dos corruptos. Fernando Haddad, seu comentário, 30 segundos. Quem criou a controladoria fui eu. Nenhum dos antecessores criou. A Marta, por exemplo, teve a oportunidade e não criou a controladoria. Eu já recuperei 300 milhões de reais em dinheiro, só 145 da Operação Água Espraiada, 151 da máfia do ISS, que atuou na gestão Kassab, que hoje apoia a Marta, e bloqueei 330 milhões de reais em imóveis, inclusive dos funcionários do municipal. Nós é que estamos dando exemplo para o Brasil. Explicou... Sou eu? Certo, Marta. Explicou todos os feitos, mas não explicou o que eu comentei, que é a transparência que falta na questão do municipal, que ninguém entende quem é o culpado, que o prefeito tentou acobertar, aparentemente, né, em relação ao maestro, em relação ao outro. Aquilo é um rolo que nós, que lemos o jornal, não acompanhamos. E, em relação ao Uber, o prefeito também não falou. Transparência é o principal na questão da corrupção, é o único instrumento eficaz. Muito obrigada aos candidatos e nós prosseguimos. Está concluído este terceiro bloco. Voltaremos logo depois com o debate entre candidatos à Prefeitura de São Paulo, promovido pela TV Gazeta em parceria com o Estadão e o Twitter. E voltamos com Hora do Voto com a repercussão do debate. A análise é do jornalista José Roberto de Toledo, do Estadão. Toledo, nesse terceiro bloco tivemos alguns temas e o Twitter acompanhou qual foi a audiência desses temas e você vai mostrar para a gente, né? Exatamente. Vamos mostrar aqui na tela quais foram os temas que mais geraram tweets ou retweets, ou seja, que as pessoas mais comentaram, né? Em primeiro lugar, ficou a educação, que foi um tema que foi respondido pelo João Dória com comentários do Major Olímpio. Em segundo lugar, ficou a saúde com 21%, quer dizer, quase ali um empate técnico com o terceiro, mas enfim, na saúde, quem respondeu sobre isso foi a Erundina com comentários da Marta. Em terceiro lugar, o que mais chamou a atenção do público no Twitter foi habitação, com 19% das menções. Quem respondeu as perguntas foi o Major Olímpio com comentário do Dória. A segurança ficou em quarto, né, com 16%, e corrupção e transporte. Então, a gente viu aqui que quem respondeu sobre educação,
acabou despertando maior interesse dos tuiteiros. Vamos tentar ver agora uma segunda tela com a evolução das menções aos candidatos, né? Então a gente vê que começou, ainda como herança do bloco anterior, as menções maiores ao Haddad. No meio do bloco, justamente quando ele estava falando sobre educação, a gente tem um pico do João Dória, que é essa curva em azul. No final, a gente tem uma nova montanhazinha ali na cor preta que representa o candidato Russomano, que estava falando sobre transporte. E, no final, quando o Haddad começa a responder sobre a questão da segurança e tem aquele debate com a Marta, ele volta a ser o mais mencionado. Toledo, mais uma vez, muito obrigado. E participe do debate através da hashtag Gazeta Estadão. Estamos de volta com um debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, promovido pela TV Gazeta em parceria com o Estadão e o Twitter. Esse debate está sendo transmitido ao vivo pela TV Gazeta, Rádio Gazeta M, portal da TV Gazeta, TV Estadão, Rádio Estadão e pelo Periscope do Twitter. Antes de ver as regras desse quarto bloco, eu tenho a informar que o candidato Fernando Haddad solicitou direito de resposta. Esse pedido foi encaminhado à direção do debate, à consultoria jurídica da emissora, e foi negado o direito de resposta ao candidato Fernando Haddad. Foi avaliado e, dentro das regras do debate, não comporta, foi negado. Certo? Muito obrigada. Prosseguindo, agora veremos as regras do quarto bloco. No quarto bloco, como no primeiro, candidato responde à pergunta de jornalista. O jornalista escolhe quem responde e quem comenta. O candidato que respondeu tem direito à tréplica. Cada candidato responde apenas a uma pergunta e comenta apenas uma vez. O tempo para a pergunta é de 30 segundos. Para a resposta é de 1 minuto e meio. O comentário e a tréplica têm 30 segundos cada. E o jornalista da TV Gazeta, Josias de Souza, faz a primeira pergunta. E a pergunta vai para a candidata Marta, com o comentário do candidato Russomano. Candidata Marta, a senhora levou ao ar um comercial que ainda está sendo exibido, no qual a senhora ataca a proposta de permitir a trabalhadores e empregados que cheguem a um acordo para esticar a jornada para até 12 horas de trabalho por dia. Aparentemente, a senhora fez isso para se contrapor a uma frase dúbia que o candidato Russomano tinha proferido. A senhora atribuiu esta ideia ao ministro do Trabalho. Fez questão de realçar que o ministro do Trabalho pertence ao PTB. Ocorre que o ministro do Trabalho não pertence ao governo de Marte, ele pertence ao governo do PMDB, o presidente Michel Temer, seu partido. E o presidente Temer já realçou que pretende realizar uma reforma trabalhista, encampou esta proposta, chegou a explicar as declarações do ministro do Trabalho, e eu fiquei na dúvida se a senhora é contra a reforma trabalhista, ou se fez isso apenas para se contrapor ao candidato Russomano, se vai trocar de partido se o governo levar isto adiante. Enfim, qual é a sua posição? E o comentário vai para quem, Josias? Russomano. Ok. Russomano, muito bem, Marta, 1 minuto e meio para a resposta. O presidente Michel Temer não encampou essa história de jornada de 12 horas de trabalho, absolutamente. Ele vai propor uma reforma trabalhista que ainda não está aberta à discussão. Quem fez essa proposta foi exatamente o ministro do Trabalho, do PTB, que é do partido da vice do Russomano. E por isso é que veio o meu comentário. Porque o que o Russomano disse? Eu não posso comentar essa questão da jornada de 12 horas, porque senão a minha candidatura naufragaria. E eu fiquei curiosa para saber por que a candidatura dele naufragaria, que comentário que ele faria. Então agora vai ser uma oportunidade perfeita para ele poder explicar por que a candidatura dele naufragaria se ele comentasse a questão da jornada de 12 horas. Russomano, 30 segundos. Foi muito claro
ainda agora, dizendo que eu sou contrário à jornada de 12 horas. Acho que o país precisa de reformas, as reformas têm que ser feitas. Agora, quem tem que dizer para o presidente da República, que é do seu partido, que tem que resolver isso de outra forma, sem tirar direito dos trabalhadores, é você, Marta, não eu. É o seu partido que está querendo fazer reformas e é o seu partido que vai apenar os trabalhadores brasileiros. Ok, Marta, a réplica, 30 segundos. Uma das coisas mais importantes para um candidato é ter clareza, sinceridade e transparência. Então, vir com história que eu não posso falar porque vai naufragar minha candidatura, não é transparência, é depois pensar numa saída como agora o candidato está dando. Eu quero dizer que eu sempre defendi o direito dos trabalhadores, sempre votei a favor dos trabalhadores na 664, na 665, ao contrário do candidato Russomano, que nem sempre votou a favor do trabalhador. E agora nós vamos à próxima pergunta com o jornalista da Rádio Estadão, Raíssen Abac. Minha pergunta ao candidato João Dória, com o comentário da candidata Marta. A pergunta é tão simples que eu até peço que a candidata Marta também a responda no seu comentário. O candidato Dória, o senhor se apresenta como um gestor e gestores gostam de desafios, isso é inegável. Se em 2018 o desafio que se apresentar ao senhor for disputar o governo do Estado, o senhor sendo prefeito, o senhor abandona a prefeitura e se candidata ao governo do Estado, ou o senhor fica na prefeitura até o fim e espera a mesma resposta da candidata Marta? João Dória, 1 minuto e meio. Obrigado, Raíssen, pela pergunta. Obrigado, Maria Lídia. Eu sou candidato a prefeito da cidade de São Paulo. Me preparei para ser prefeito e serei prefeito por 4 anos. O meu objetivo é administrar, é governar a cidade de São Paulo com eficiência, eficiência de gestão, eficiência para recuperar a cidade de São Paulo. Lamentavelmente, o Fernando Haddad, como representante do seu partido, do PT, Fernando, eu tenho respeito por você, mas fazer as acusações que você fez ao governo do Estado é uma saída pela lateral. Você não pode falar sobre eficiência de gestão num partido que destruiu a economia brasileira, promoveu 12 milhões de desempregos, 2 milhões e 400 mil desempregados na capital de São Paulo e introduziu a corrupção no país. Tem manual de corrupção no seu partido. Então eu respeito você, mas me desculpe, você não tem nenhuma autoridade para falar a respeito do governo Geraldo Alckmin. Quero também lembrar que a Guarda Civil Metropolitana comigo vai para as ruas, sim, fazer o que não faz na sua gestão, porque nem na saúde pública, nas unidades de saúde do município, tem Guarda Civil Metropolitana. E a ronda escolar foi encerrada por você. Portanto, não venha querer dar aula de eficiência aqui, porque você é mal avaliado pela população. Não sou eu que avalio. Eu avalio também, mas quem está nos assistindo avalia mal a sua gestão. Essa é a realidade. Portanto, a minha resposta é: quero ser prefeito e serei um bom prefeito, um gestor. Repito, não sou político, sou um gestor. Respeito os políticos, mas o que a cidade de São Paulo precisa neste momento é um bom gestor para resolver os seus graves problemas. Marta, seu comentário, 30 segundos. Eu quero ser prefeita de São Paulo, é um sonho meu voltar a ser prefeita, poder recuperar o que eu deixei, que hoje não está funcionando tão bem, mas pensar o novo nessa cidade, poder cuidar melhor das pessoas da cidade, poder implementar uma gestão plena. E o Dória ficar falando eficiência, gestão. Eu acho que podemos ter gestão, mas gestão tem que ter coração, tem que ter olhar para as pessoas, tem que saber cuidar. Dória, 30 segundos, Dória, para a sua réplica. Marta, também respeito você, mas você não foi uma prefeita bem avaliada. A sua gestão fracassou como prefeita. Se tivesse ido bem, você teria sido reeleita. Não foi reeleita, exatamente porque não foi uma boa gestora. Eu volto a repetir, o que São Paulo precisa é de um administrador, de um gestor presente na vida da cidade, não encastelado lá na sede da prefeitura. É na rua, ao lado do povo, é com ele que eu vou governar e farei uma boa gestão, sim, com eficiência e colocando princípios de boa gestão em toda a administração pública municipal. Agradeço aos candidatos e nós prosseguimos agora com o jornalista da TV Gazeta, Josias de Souza. Ele faz a terceira pergunta. Minha pergunta é para o prefeito Haddad, com o comentário da ex-prefeita Erundina. O seu partido, o PT, aprovou uma resolução recomendando que os seus candidatos defendam o ex-presidente Lula. Eu pergunto objetivamente se o senhor fará a defesa de Lula na sua campanha e se o senhor considera crível que uma empreiteira como a OAS faça uma reforma num triplex para ninguém
e que alguém compre um sítio e ceda para uma pessoa utilizar graciosamente, e que também duas empreiteiras, como a Oeste e a Odebrecht, façam reformas neste sítio, também graciosamente, para a utilização do presidente Lula. Haddad, 1 minuto e meio. Olha, Josias, eu fui ministro do Lula e durante mais de 5 anos que eu trabalhei com ele, dou testemunho de que o presidente Lula, que na minha opinião foi o maior presidente da história da República, nunca me pediu para atender um empresário, nunca me pediu para preencher um cargo que não fosse em função dos interesses do país. Eu acho que é um presidente comprometido e que mais melhorou a vida do trabalhador na história. Eu nunca vi o trabalhador ganhar tanto, ter tanto emprego quanto na época do Lula, e eu acho que tem muita gente com saudade do governo do Lula. E mais, eu acho que o presidente Lula vai ter agora a chance de se defender, e eu acho que você está prejulgando o presidente sem dar a ele o direito de defesa, que ele não teve ainda. Terá agora para se defender. Então, eu fiz a defesa do presidente Lula aqui na minha primeira pergunta. Eu não tenho nenhum problema com isso e me sinto honrado de ter participado de um governo que transformou a educação brasileira. Quem fazia universidade no Brasil era gente rica, só gente rica. Eu nunca tive um colega negro na Universidade de São Paulo. Hoje, os pobres e negros são maioria nas universidades públicas, graças a uma figura como o presidente Lula. Então, vamos dar tempo ao tempo. O tempo vai responder melhor do que eu às suas indagações. Obrigada, Fernando Haddad. O seu comentário, Luísa Erundina, 30 segundos. Nós temos que defender o trabalho da Lava Jato, dos juízes, dos promotores públicos, porém não podemos aceitar os excessos, o uso, a meu ver, que extrapola os limites de competência desses profissionais da justiça. E a defesa do presidente Lula é uma questão que diz respeito diretamente ao Partido dos Trabalhadores. E ele certamente terá plenas condições de se defender e mostrar a verdade sobre os fatos. Sua réplica, Fernando Haddad, 30 segundos. Eu tenho muito respeito pelo posicionamento da Luísa Erundina e acho exatamente isso. Estado democrático de direito se dá a todos. Pode ser o presidente, pode ser o mais humilde dos cidadãos. Direito de defesa. Mas você não joga fora um legado como os 8 anos de gestão do presidente Lula. Basta comparar com outros presidentes, seu antecessor, por exemplo, que, segundo João Dória, as pesquisas demonstram, foi um dos piores presidentes da história da República. Agradeço aos candidatos e vamos já à quarta pergunta, agora com o jornalista da Rádio Estadão, Raicen Abac. Pergunta ao candidato Russomano, com comentário do candidato Haddad. No primeiro bloco, o candidato citou a questão do Uber. Imagino que taxistas também trabalhem mais de 8 horas por dia, mas a questão o senhor construiu uma trajetória profissional e política em cima da solução de conflitos. Nesse caso, Uber, taxistas, não dá para ficar bom para ambas as partes? Russomano, 1,5. Dá para ficar bom para ambas as partes, sim. Muito obrigado pela pergunta. E é essa a nossa meta. Fazer com que acabemos com a concorrência desleal, predatória, que é o que nós estamos fazendo. Definitivamente, eu não sou contra o Uber. Eu sou contra a falta de regulamentação, onde motoristas trabalham 14 horas por dia sem direito a descanso, onde uma empresa de aplicativos leva 25% do motorista. Quem ganha nesse processo, com uma quantidade imensa de carros, é só a empresa. Cadê os direitos trabalhistas? Onde estão os direitos desses motoristas? Que são desligados com um simples clique. Porque eles entram no aplicativo, investem num veículo, investem numa estrutura e, em determinado momento, com um simples clique, ele é desligado do processo. Isso é que a gente não pode admitir. Taxistas e motoristas do Uber devem trabalhar de forma regulamentada, sem que um prejudique o outro, sem que um tenha benefícios e o outro não tenha. Nós temos que saber quantos motoristas de Uber tem em São Paulo. Qual é a situação deles que o prefeito Haddad não diz e esconde?
quais são os interesses que estão por trás disso. Mas quem está sendo prejudicado, no final, é o motorista. Eu defendo o consumidor e vou continuar defendendo o consumidor. Muito bem, agora nós temos o comentário de Fernando Haddad. 30 segundos. O Celso está nesse vai e vem. Numa entrevista na CBN, se eu não estou enganado, ele disse que ia banir o Uber da cidade. Depois, diante da reação da população contra ele, ele voltou atrás e adotou a minha postura, regulamentar. Regulamentar por quê? Para garantir concorrência leal com o taxista e para dar transparência. Eu não posso dar transparência a dados que eu ainda não tenho. O Uber está lutando na justiça para não entregar os dados que o meu decreto exige. Quando tiver na mão, vai ser público. Russomano, 30 segundos. Haddad, você tem um sobrinho seu trabalhando no Uber, tem todas as informações. Dê as informações, transforme elas em públicas. Transparência é o que nós buscamos. Nós estamos buscando transparência. O que nós estamos fazendo é acabando com todos, prejudicando todos. Tem pais de família passando fome por causa da sua incompetência na forma de governar quando o aplicativo entrou na cidade de São Paulo. Eu vou regulamentar e resolver o problema. Muito bem, nós vamos agora à quinta pergunta. E quem faz é o jornalista da TV Gazeta, Josias de Souza. Minha pergunta vai para a candidata Erundina com o comentário do Major Olímpio. A senhora concluiu a sua gestão com uma taxa de aprovação ao redor dos 20%, segundo o Datafolha, que é uma taxa baixa. Na sua gestão, a senhora chegou a apoiar uma greve de servidores, uma greve geral de servidores. Eu lhe pergunto, o que a senhora fará, se eleita, para que a sua gestão seja mais bem avaliada do que foi e voltaria a apoiar uma greve de servidores? O sucesso do nosso governo está sendo reconhecido mais hoje do que quando saímos da prefeitura. Não é por acaso que depois de 27 anos daquela experiência, os acertos daquele governo e o apoio que eu venho recebido ao longo dessa campanha é a avaliação mais concreta que eu poderia ter do desempenho daquele governo, que deixou marcas na saúde, na educação, no transporte público, na cultura, na moradia popular. E hoje eu estou disputando igualdade de condições de qualquer outro, só que temos 10 segundos de televisão, de rádio e TV, nós não temos estrutura, nós não temos recursos, nós temos critério da aliança ou da possibilidade de aliança a fazermos, portanto eu não tenho nada a me arrepender ou achar que não estou acreditada, que não estou com condições plenas de disputar o segundo turno, de voltar a governar essa cidade, de melhorá-la e, a partir dela, ajudar o país a sair da crise, que lamentavelmente não vai sair com esses candidatos, a maioria deles que estão aqui, que se escondem atrás das câmaras e não confessam o seu compromisso com o golpe, com o governo Temer e com todas as suas medidas que estão sendo tomadas contra os trabalhadores, contra a sociedade brasileira e contra a democracia em nosso país. É disso que se trata. Quanto ao meu governo passado, vai ser avaliado no segundo governo, que se o povo me confiar, mais uma vez, essa responsabilidade. O seu comentário, Major Olímpio. Eu quero dizer que quando a senhora foi prefeita, eu era capitão nas ruas da cidade de São Paulo e foi extremamente sofrível a sua administração. Tenho respeito pela senhora, mas a senhora até apoiando uma greve do transporte, a senhora chegou a ser condenada e teve até uma vaquinha de R$350 mil para poder repor o que a senhora, impropriamente como prefeita, fez no apoiamento de uma greve de transporte público. Sofrível a sua administração. Luiz Erundina, réplica, 30 segundos. Não cometi nenhum crime. Fui perseguida politicamente por ter anunciado o fato de não termos autorizado a saída dos ônibus da CMTC naquele dia de paralisação, para não prejudicar uma frota que já estava deteriorada e bastante reduzida na sua quantidade de ônibus. E tanto é verdade que eu ganhei na justiça. E tanto é verdade que eu não cometi crime, que a sociedade se mobilizou e conseguiu juntar não 150, mas R$300 mil que eu paguei aquela dívida por conta da injustiça que representou aquela situação. Por favor, candidata. Nós agora encerramos esse bloco com a pergunta do jornalista da Rádio Estadão, Raíssen Abac. Pergunta ao candidato Major Olímpio, com comentário do candidato João Dória.
Candidato Major Olímpio, o seu programa de governo tem o mote do combate à corrupção, da tolerância zero contra a corrupção. O presidente do seu partido e principal apoiador da sua candidatura foi até o final fiel ao deputado agora cassado Eduardo Cunha. O senhor considera normal essa atitude dele ou seria também uma vergonha? 1,5 para a sua resposta, Major Olímpio. Olha, você pode ir até o enterro do amigo. Agora, entrar no buraco e jogar a terra junto, aí é um juízo de valor de cada um. Eu quero dizer, por favor, eu quero deixar muito bem claro, respeito, e quero dizer, quando eu fui para o Solidariedade, o Paulinho me deu absoluta tranquilidade de posicionamento e voto. Eu já fazia manifestações fora Cunha, fora Dilma, fazia essas manifestações, continuo achando uma vergonha o que aconteceu na nossa República. Já foi afastado a presidente, o ex-presidente vai para a cadeia e tem que ir para a cadeia, e tantos outros que estiveram envolvidos nisso. Cunha tem posicionamentos criminosos, de psicopata criminoso, vai para a cadeia também, e tantos outros. Respeito o posicionamento de voto, quero dizer a vocês que o Paulinho deu liberdade para o partido, tanto que a maioria esmagadora dos deputados do Solidariedade votaram pela cassação do Eduardo Cunha. Então, que fique muito bem claro o meu posicionamento aqui, o meu respeito ao Paulinho da Força, que ele começou as mobilizações para que entrasse o processo de impeachment. Então, tem o seu valor e nós respeitamos muito. Obrigada, Major Olímpio. Vamos agora ao comentário. João Dória, 30 segundos. Obrigado, Maria Lídia. Eu quero deixar claro aqui o meu modelo de honestidade, de gestão à frente do poder público, chama-se Geraldo Alckmin, que com honestidade, com decência e decência administra o Estado de São Paulo. Por favor, e queria esclarecer também. Senhores, um momento, por favor, João Dória, nós vamos recuperar parte do seu tempo e peço à plateia respeito aos candidatos. No início, eu havia pedido que não houvesse manifestações. Obrigada. Obrigado, Maria Lídia. Então. Volto a dizer e reafirmar aqui, o meu modelo de gestão eficiente, transparente, de honestidade, chama-se Geraldo Alckmin, um homem probo, decente, humilde e que coloca, acima de tudo, a sua condição de servidor público. Vamos fortalecer a controladoria na Prefeitura de São Paulo, porém, digitalizá-la, transparência absoluta na gestão. E aproveito para finalizar, Fernando Haddad, me desculpando com você, eu gosto de você pessoalmente, mas sabe qual é a diferença entre Lula e FHC? É que FHC é honesto. Muito bem, prosseguindo agora, nós prosseguimos com a réplica do Major Olímpio. 30 segundos, Major. Eu quero dizer que a tolerância zero com os ilegais tem que ser um compromisso. Não adianta ficarmos com essa situação onde a corrupção está transbordando. Também aqui na administração de São Paulo, nos contratos da saúde, nos contratos da educação, nos contratos da cultura, com o teatro municipal, uma verdadeira vergonha. É preciso sim, é caso de polícia a cidade de São Paulo e nós vamos agir. Muito bem, prosseguimos. Está encerrado o quarto bloco. Voltamos daqui a pouco com o debate entre candidatos à Prefeitura de São Paulo, promovido pela TV Gazeta em parceria com o Estadão e o Twitter. E nós voltamos com a repercussão no Twitter. Neste quarto bloco, os candidatos responderam às perguntas feitas pelo jornalista Josias de Souza, que é comentarista de política aqui da TV Gazeta, e Raizen Abac, do Estadão. Mas, nesse caso, os jornalistas escolheram o candidato que iria responder e o outro comentava. O que você destaca, então, nesse quarto bloco, Toledo? Bom, foi um bloco que talvez tenha sido mais quente de todos eles, com mais confrontos diretos ou menções indiretas de um candidato contra o outro. Mas o que a gente fez aqui foi um balanço de todos os principais momentos que geraram maior repercussão no Twitter ao longo de todo o debate, pelo menos desses primeiros 4 blocos. Então, obviamente, no início, né, que foi quando
O debate começou... Ali às 6h30, né? Exatamente, às 6h30 foi um dos picos, né? Depois, no final do segundo bloco, a gente tem um segundo momento em que gerou mais comentários, que foi quando a Haddad pergunta para a Erundina e eles têm uma altercação entre eles. E o momento de maior comentário até agora, o pico, essa montanha mais alta, foi quando o candidato do PSDB, João Dória, criticou o PT, se referindo indiretamente a Haddad. O Haddad nem estava diretamente respondendo ou não, e que criticou o PT sobre corrupção, etc. E, como a gente pode ver ali, esse bloco final teve, digamos assim, a maior média de participação. Por quê? Porque foi justamente o bloco em que houve mais ataques e contra-ataques entre os candidatos. Ou seja, o que as pessoas comentam é quando os candidatos se enfrentam mesmo. É o que as pessoas parece que gostam, né? Indiretamente sim. Apesar do discurso ser o oposto, a gente vê pelos números que o que realmente comove as pessoas, que faz com que elas participem, são as altercações. Ok, obrigada, Toledo. E participe você também do nosso último bloco, agora o 5º bloco do debate, através da hashtag Gazeta Estadão. E voltamos com o debate entre candidatos à Prefeitura de São Paulo, promovido pela TV Gazeta, em parceria com o Estadão e o Twitter. Esse debate está sendo transmitido ao vivo pela TV Gazeta, Rádio Gazeta AM, Portal da TV Gazeta, TV Estadão, Rádio Estadão e pelo Periscope do Twitter. Vamos às regras deste 5º bloco. No 5º bloco, os candidatos fazem suas considerações finais em 1 minuto. Seguindo a ordem de sorteio prévio, a primeira a falar será Marta Suplicy, do PMDB. Na sequência, falam Major Olímpio, do Solidariedade, Celso Russomano, do PRB, Fernando Haddad, do PT, João Dória, do PSDB e Luiz Erundina, do PSOL. E vamos então às considerações finais de cada candidato. Como vimos pelo sorteio prévio, quem começa é Marta Suplicy, do PMDB. 1 minuto. O Brasil está tentando sair de uma grave crise que sempre atinge primeiro São Paulo, mas a recuperação também começa por aqui. Mas precisa ter liderança, capacidade e experiência. Peguei a cidade depois de uma devastação e deixei um grande legado. Tem um candidato que fica falando em gestão, gestão, gestão. Eu estou impressionadíssima, porque boa gestão é muito bom. Agora, boa gestão sem coração não leva a muito lugar. Vocação pública é muito diferente. Vocação pública cuida das pessoas, cuida do coletivo. E vocação para negócios, nada contra, mas é uma vocação dirigida ao lucro. Isso não leva a bons negócios na prefeitura. Ao contrário, leva a uma boa gestão que acaba o olhar para quem mais precisa na cidade e para a dimensão de uma cidade de São Paulo. É muito importante que todos sejam acarinhados e prestigiados. Agora, Major Olímpio, do Solidariedade. 1 minuto, Major. Eu quero me dirigir a você, cidadão, a você, eleitor, que está numa expectativa de como será a gestão para os próximos 4 anos. Vocês prestam atenção nas propostas inexequíveis, na falta de conhecimento da possibilidade orçamentária ou da necessidade da população pelos candidatos que vão se apresentando, e aí você que vai fazer essa opção. São Paulo está uma terra abandonada, terra sem lei, aonde o crime compensa. O que eu me comprometo com a minha história de vida, com o meu posicionamento, é trabalhar muito, é me colocar à disposição da população. Se dizem, relaxa, eu digo, reaja. Eu digo, tolerância zero aos ilegais. Vamos enfrentar de fato a corrupção. Vamos colocar São Paulo nos trilhos. Muito bem, prosseguindo. Candidato Celso Russomano, do PRB, 1 minuto. Eu quero agradecer à TV Gazeta, à Fundação Casper Libero, Maria Lídia, em nome de todos os funcionários desta fundação, onde eu comecei a minha vida
fazendo televisão. Quero me dirigir aos candidatos aqui, dizendo a eles que o debate foi democrático e é assim que a gente acrescenta a democracia. Mas quero falar agora com você que está me assistindo, que acredita no meu trabalho, na minha experiência de 5 mandatos de deputado federal, nos mais de 26 anos de defesa do consumidor, todos os dias. Quero dizer para você que com autoestima, prestigiando o funcionário público, dando plano de carreira e ascensão na carreira, eu tenho certeza que vamos fazer serviços públicos de qualidade. Eu vou estar do seu lado, defendendo o serviço público que você espera da cidade de São Paulo. Muito obrigado. E pelo sorteio prévio, as considerações finais agora do candidato Fernando Haddad, do PT. Eu agradeço a oportunidade e lembro ao telespectador, Dória, Marta e Russomano, há 3 semanas fazem basicamente as mesmas propostas, parte delas já sendo executadas pelo atual governo, como praças Wi-Fi, universidade nos céus, carreta da saúde com hora certa e etc. O que nos difere é que esses 3 candidatos que eu citei apoiam um governo que quer mudar a Constituição e congelar por 20 anos os investimentos sociais em saúde e em educação. Ou seja, defendem uma coisa aqui diante das câmaras e defendem outra completamente diferente em Brasília. Se essa proposta for aprovada, nenhum de nós vai conseguir cumprir o que está prometendo nessa campanha. É disso que se trata. Eu estou do mesmo lado, honro as mesmas pessoas e não cuspo no prato que comi. Sou leal. E estou do teu lado fazendo corredores de ônibus, hospitais dia e creches por toda a cidade. Boa noite, muito obrigado. E vamos às considerações finais do candidato João Dória, do PSDB. 1 minuto. Maria Lídia, muito obrigado. TV Gazeta, Fundação Casper Libero, Estadão, Twitter, jornalistas que aqui participaram, os candidatos e as candidatas também. Eu sou um gestor, não sou político, sou um administrador. É assim que nós vamos fazer para gerir, administrar a cidade de São Paulo, democraticamente, fazendo valer o que ela mais precisa, uma gestão eficiente na saúde, na educação, na habitação, no transporte público e também na geração de empregos e oportunidades. Eu sei fazer isso como empresário e faremos isso para permitir que você que está em casa tenha mais oportunidades no emprego e principalmente oportunidades também para ser um empreendedor. Quero lembrar também o apoio aos jovens, às mulheres, aos negros, às minorias e a capacidade de fazer uma gestão inovadora, transformadora, digital, colocar São Paulo no patamar que ela perdeu. Infelizmente, a gestão Haddad não foi uma gestão positiva, boa para a cidade. Você avalia isso. E eu quero, como gestor, como administrador, fazer São Paulo ser uma cidade mais justa, mais digna, mais correta, mais próxima de você. Obrigado. E encerramos agora com as considerações finais da candidata Luísa Erundina, do PSOL. Termino fazendo um apelo aos que nos acompanharam neste debate para que não desistam da política, valorizem o seu voto, não vão na onda daqueles que negam a política. Vamos juntos reconstruir São Paulo e, a partir de São Paulo, ajudar a reconstruir o Brasil. E votem nas candidatas e candidatos a vereadores e vereadoras do PSOL, para, a partir do nosso governo, fortalecer as subprefeituras, colocar o poder perto do povo, para que o povo decida aquilo que lhe é do seu interesse, controle e fiscalize a ação do governo. E vamos defender a democracia, vamos defender o Estado Democrático de Direito e vamos denunciar mais uma vez o golpe que aconteceu em nosso país. Obrigado a todos. Muito obrigada a todos os candidatos e assim concluímos o debate da TV Gazeta em parceria com o Estadão e o Twitter entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. A Fundação Casper Libero, a TV Gazeta, o Estadão e o Twitter agradecem a presença dos candidatos, dos convidados, nossos telespectadores, o empenho de todos que trabalham nessa casa para que tudo corresse bem como aconteceu. Estamos certos de haver contribuído para a melhor compreensão do processo eleitoral, condição para uma escolha consciente no próximo dia 2 de outubro. Uma boa noite a todos.